Se quando você olha para um sistema 3 por 3, ou seja, 3 equações, 3 incógnitas, é aquela confusão, a vontade de sair correndo, garanto que você vai conseguir entender como faz. Mas eu não posso deixar de te avisar que é preciso ter muita atenção nessa aula aqui, certo? Vou te explicar do jeito mais pausado possível, mas garanto que você vai entender o processo. Então já fica comigo nessa aula todinha. E eu sou a professora Ana Paula, especialista em ensino de matemática, e aqui é o espaço onde você aprende matemática de forma mais simples, mais objetiva, sem estresse, ainda que seja uma aula de sistema de equações 3 por 3. Bora lá então? Já vamos direto ao assunto. Ao sistema de equação é 3 por 3. A gente tem 3 incógnitas, 3 equações, a gente tem 3 letras para calcular o valor. E a gente vai usar aqui o método do escalonamento. O que é escalonamento? É a gente ir diminuindo, a gente vai perceber que as equações elas vão diminuindo aos poucos. Então a gente vai trabalhando com elas sempre ao mesmo tempo, assim como nos 2 por 2, mas a gente vai aos poucos eliminando as letras de forma que uma das equações a gente fique com uma letra só. Primeira coisa que a gente tem que ter aqui, alguns cuidados. A primeira equação, que é a nossa referência, que vai estar lá no alto, a primeira delas, a gente tem que ser estratégico na hora de escolher. Quanto mais simples ela for, melhor. Não importa, a gente pode mexer na ordem das equações. O que a gente não pode mexer é na estrutura delas. Então, eu não posso pegar elemento de uma, passar para outra, trocar os números que estão do lado direito, nada disso. O que eu posso é trocar as equações de lugar. E aqui a gente já olha para o nosso sistema e já percebe que a última, x mais y mais z igual a 6, é a mais simples de todas. Então a gente vai remanejar isso e colocá-la lá no alto. Segunda coisa que a gente precisa tomar o maior cuidado é ser organizado. Tem que fazer organizadamente para não se confundir, certo? E cuidado com os sinais. Se você não está perfeitamente hábil em contas com operações, com números inteiros, multiplicação e soma, subtração com números positivos e negativos, dá uma estudada nisso, fica fera, porque senão você corre o risco de errar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos reorganizar esse sistema trazendo a equação mais simples lá para o alto, x mais y mais z igual a 6. Aí depois as outras, tanto faz. Vou deixar x mais 2y mais 2z igual a 11, a segunda mesmo, e a que era a primeira, vou colocar lá embaixo. E aí, gente, vamos lá. Qual que é a dica para esse método do escalonamento? A gente vai começar a eliminar a primeira incógnita das duas equações de baixo. Então, a primeira é a nossa referência, e aí o nosso objetivo agora vai ser eliminar o x nas duas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar o seguinte, lembra do método da adição? Se você não lembra do método da adição, você vai lá na aula anterior e calcula sistema 2 por 2 pelo método da adição para você ficar craque, porque a gente vai usar aqui demais da conta. O que eu preciso fazer? Para eu sumir com esse x da segunda equação, eu preciso que aqui apareça um menos x. Por quê? Porque a hora que eu somar com a equação de cima, o x vai sumir. Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso multiplicar a primeira equação por menos 1 para somar com a segunda e sumir o x, certo? Então, eu sempre vou usar a de cima como referência. Então, eu vou fazer aparecer, eu mostrei o menos na equação de baixo, mas na verdade eu vou fazer aparecer o menos na de cima, porque é a de cima que a gente vai ajustar sempre. Então, vamos lá. Eu vou ter que sempre pegar uma como referência e somar com a de baixo. Tá. Se eu multiplicar a primeira equação inteira por menos 1, eu vou resolver o problema do x na equação 2. Agora, eu preciso resolver o problema do x na equação 3 também. E para eu acabar com o x na equação 3, eu tenho que fazer aparecer o que aqui em cima? Um menos 3. Porque a hora que eu somar menos 3 com mais 3, o x vai sumir da equação 3. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu fazer aparecer um menos 3 aqui, eu tenho que multiplicar essa equação também inteira por menos 3.
Quando eu estiver fazendo o cálculo com o menos 3, eu vou cuidar da equação de baixo. E usar cores aqui, igual eu estou usando, é uma dica de ouro. Então, bora lá. Uma pausa. Se essa dica foi de ouro, não deixa de curtir esse vídeo, né? Não deixa de curtir essa aula e se inscrever aqui no canal para muitas dicas nesse padrão. Bora lá então. Agora a gente vai precisar de fazer cálculo mental e tomar cuidado. Ó, eu vou copiar a primeira equação, só que eu vou escrever pequenininho em cima dela todas as multiplicações por menos 1. Então, olha só, quando eu multiplico ela por menos 1, ela vai ficar menos 1x, menos 1y e menos 1z, igual a menos 6, certo? Quando eu fiz isso, vou colocar tudo isso aqui, ó. Que agora nessa linha eu vou escrever as respostas. Ó. Quando eu multipliquei a primeira equação por menos 1, aparecer o menos 1x. Então, ó, menos 1x com mais 1x, o x vai sumir da equação 2. Menos 1y com mais 2y, menos 1 com mais 2 vai dar mais y. Menos 1z com mais 2z vai dar mais z. Menos 6 com mais 11 vai dar mais 5. Certo? Tudo bem que eu fiz aqui? Multipliquei a primeira equação inteira por menos 1 e somei com a segunda. Agora eu vou apagar tudo isso aqui. Por quê? Porque agora eu tenho que cuidar da segunda com a terceira. Da primeira com a terceira, perdão. Então agora, ó, quando eu multiplicar a primeira por menos 3, vai ficar menos 3x, menos 3y, menos 3z, igual a menos 18. E aí eu vou somar com a última, ó. Menos 3x com mais 3x, zerou o x. Menos 3y com mais 2y deu menos y. Menos 3z com mais 1z deu menos 2z. Menos 18 com mais 10, menos 8. Então, primeira etapa do escalonamento, sumimos com o x nas duas equações. Na segunda e na terceira. Fazendo o quê? Multiplicando a primeira por valores estratégicos, seguindo a lógica do método da adição. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a segunda com a terceira, como se fosse um sistema 2x2. E quando eu fizer essa segunda com a terceira, aqui no nosso, olha que gracinha que ficou, gente. O y já está pronto, certo? Eu vou fazer, se eu tivesse que ajustar, eu ia multiplicar a segunda por alguma coisa para somar com a terceira, igualzinho eu fiz no processo de cima. Mas aqui eu não preciso, eu já posso ir direto, ó. Vou copiar a primeira equação. No método do escalonamento, a gente sempre copia as equações que a gente está usando como referência. Então, eu vou sumindo com as incógnitas nesse sentido. Sumir com x, agora vou sumir com y, depois vai aparecer só o z lá no final. Então, agora eu vou copiar a segunda equação, que é y mais z igual a 5, e vou fazer o método da adição aqui entre essas duas, ó. Mais y com menos y vai sumir, o y. Mais 1z com menos 2z vai ficar menos 1z, igual 5 menos 8 menos 3. Então, olha só, nosso sistema está escalonado. A gente foi eliminando as incógnitas, chegamos no final com só o valor do z para eu calcular. Como já está tudo pronto aqui, gente, só todo mundo negativo, para a gente inverter o sinal, multiplica por menos 1. Então, o valor do z igual a 3. Agora, a gente volta substituindo, ó. Volto na segunda equação para calcular o y. Y mais 3 igual a 5. Y é igual a 5 menos 3. Y igual a 2. E aí, por fim, a gente volta na primeira, substitui o y, que é 2, e o z, que é 3, e determina o valor do x.
x igual a 1. Então, nosso sistema resolvido, a gente tem 3 termos para a solução do nosso sistema. Então, nosso sistema, a solução dele é x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. E todo o sistema, não importa se é 2 por 2 ou 3 por 3, a gente consegue pegar a nossa solução, substituir nas equações iniciais e ver se a gente acertou. Vamos testar? Ó, x igual a 1, mais y igual a 2, mais z igual a 3. Total 6. Check na primeira equação. Segunda equação, x igual a 1, y igual a 2. 2 vezes 2, 4. E o z igual a 3. 2 vezes 3, 6. A soma, 1 mais 4, 5, com mais 6, 11. Check na segunda equação. Terceira equação. O x é igual a 1. 3 vezes 1 dá 3. Y é igual a 2. 2 vezes 2, 4. E o z igual a 3, próprio 3. 7 com mais 3, 10. Check na terceira equação. Finalizamos, então, um sistema de equações 3 por 3 pelo método de escalonamento com sucesso, porque a gente conferiu e viu que acertou tudo. E aí, me conta nos comentários se o cérebro fritou aí. Se fritou, é porque tá bom, tá bom? Porque é só assim que a gente aprende. Se a gente ficar muito confortável, não aprende nada não, tá bom? Se tiver dúvida, manda nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar.